dia, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tem uma resumida na aula para a gente poder não pegar tanto tempo. Então, deixa eu ver o que a gente preparou para hoje, para revisar nosso conteúdo lá da semana. Então, eu vou mudar aqui a tela, vou compartilhar a tela com vocês. Pensando em sinapse, você tem que ter em mente que essa palavra, ela refere-se a duas coisas. Embora são duas coisas diferentes, mas elas são complementares. E é por isso que a gente chama as duas de sinapse. A palavra sinapse, ela reflete, um dos significados que ela tem é o nome físico mesmo daquele lugar. O nome físico daquele lugar que o axônio de um neurônio encontra o dendrito do outro, esse lugar é chamado de sinapse. E aí você vai ter, estruturas que vão caracterizá-lo. Então você vai ter os botões sinápticos de um axônio, vai ter a fenda que separa as duas estruturas, você vai ter os dendritos do outro neurônio. Esse local que essas regiões se encontram, a gente chama de sinapse. Então, esse primeiro significado é um nome físico daquele lugar. Mas a palavra sinapse também significa o fenômeno que está acontecendo ali, que é a passagem da informação de um neurônio para o outro. A passagem da informação de um neurônio para o outro também é chamado de sinapse. Então, essa palavra tem dois significados, e são diferentes os significados, mas eles são complementares, eles têm que ser trabalhados sempre juntos. Sinapse significa o nome anatômico daquela região, o nome histológico daquela região, em que ocorre o encontro da membrana pré com a membrana pós-fenda. Mas a palavra sinapse também refere-se ao fenômeno de passagem da informação de um neurônio para o outro. Os dois tipos de significados, eles são diferentes, mas eles se complementam, já que um não acontece independente do outro, não. Os dois acontecem sempre juntos. Então, esse é um mecanismo essencial para a homeostasia do nosso corpo. Lembra que essa palavra homeostasia refere-se às situações de equilíbrio que o corpo tem que o tempo todo estar submetido para ele funcionar adequadamente. Então, quando você pensa em equilíbrio, os órgãos e os sistemas têm que estar funcionando adequadamente para garantir esse equilíbrio. A sinapse é como o sistema nervoso controla os órgãos e os sistemas do nosso corpo, para que eles sempre estejam trabalhando em equilíbrio. Então, como o sistema nervoso recebe as informações vindas dos outros territórios do corpo? Através do mecanismo da sinapse. Como que o sistema nervoso manda informações para controlar o funcionamento dos nossos órgãos e sistemas? Através do mecanismo da sinapse. Então, é um mecanismo extremamente importante para se manter a homeostasia, porque é ele que é utilizado para se fazer isso. E é através dele que as informações podem ser filtradas lá no sistema nervoso. Está chegando informação em excesso, a filtração delas ocorre utilizando o mecanismo da sinapse. Integração de informação também. Um pequeno grupo de neurônios está recebendo informações diversas através do mecanismo da sinapse. Informações de visão, informação de audição, informação de olfato. Todas elas podem ter o mesmo significado, né? Todas podem dar origem, significar uma única pessoa. Então, esses neurônios integram as diferentes informações utilizando o mecanismo da sinapse. Mas a importância dela não está somente só por conta da homeostasia, né? Doenças neurológicas, quando elas surgem, muitas delas estão surgindo porque está, de alguma maneira, desregulando o funcionamento da sinapse, está atrapalhando o funcionamento correto. Também é o local de atuação de medicamentos e de drogas que são viciantes, né? Quando você pensa em tratar doenças neurológicas, os tratamentos normalmente usam medicamentos que agem na sinapse. Quando a pessoa está se tornando viciada em alguma droga, ou mesmo o efeito da droga, né, para dar a sensação de euforia, está acontecendo no mecanismo da sinapse. A droga está interagindo com aquela região para isso gerar os efeitos da droga e fazer a pessoa se viciar nela. Vamos falar um pouquinho disso lá no final, mas vamos falar primeiro do funcionamento normal dessa sinapse, ok? Então, quando a gente fala de sinapse, pessoal, anatomicamente a gente tem diferentes tipos de sinapses que podem estar acontecendo. Você tem sinapses
que são chamadas de sinapses axodendríticas, envolvendo o axônio de um neurônio e o dendrito de outro. Então, se a gente olhar aqui nessa configuração, ó, axônio do neurônio azul com o dendrito do neurônio amarelo. Essa sinapse ela é classificada como axodendrítica. Pode ser uma sinapse também do tipo axossomática. Então, você tem um axônio de um neurônio com o soma do outro. Soma é uma palavra que você também pode utilizar para denominar o corpo celular. Ele pode ser chamado de soma, ele também pode ser chamado de pericário. Então, quem que está fazendo esse tipo de sinapse? Ó? Axônio verde está fazendo a sinapse diretamente no corpo celular do neurônio amarelo. Esse aqui é uma sinapse do tipo axossomática. Terceiro tipo de sinapse, tem uma sinapse chamada de axônica. Então, você tem aqui ó, o neurônio vermelho com seu axônio, fazendo sinapse diretamente no cone de implantação do neurônio amarelo. Então, essa é uma sinapse tem um axônio. Axônica, porque é no axônio do outro neurônio. Então, tem 3 tipos de sinapses diferentes que você pode encontrar no sistema nervoso. Se elas forem sinapses do tipo químicas, então existe uma organização de estruturas específicas. Olha o que eu tenho aqui, ó, o final de um axônio encontrando a outra possibilidade. Pode ser o dendrito, pode ser o corpo celular, pode ser outro axônio na região do cone de implantação, principalmente. Vamos ampliar essa região aqui, para a gente ver quem que é cada uma dessas membranas. Então, olha essa membrana de cima aqui, ó. Essa aqui é a membrana que a gente chama de pré-sináptica. É a membrana do axônio sempre. Sempre a membrana pré-sináptica vai ser a membrana do axônio que está indo para a sinapse. Na região dos botões sinápticos. E aí é essa membrana que está liberando o neurotransmissor. E existe um espaço que separa as duas membranas, ó. Esse espaço é chamado de fenda sináptica. É esse espaço que o neurotransmissor vai ter que percorrer. E ele vai percorrer para chegar à membrana pós-sináptica. Aí, dependendo do tipo de sinapse, poderia ser um dendrito, poderia ser a membrana do corpo celular ou poderia ser a membrana do cone de implantação do outro axônio. Então, você tem aqui como características principais a ocorrência de uma fenda sináptica separando a membrana pré da membrana pós. Neurotransmissores sendo liberados, quem sempre libera o neurotransmissor é a membrana pré-sináptica. Ela é a única que tem um monte de vesículas armazenadas para fazer essa liberação. E a membrana pós-sináptica, ela é importante porque ela possui os receptores dos neurotransmissores. São essas proteínas que estão enfiadas na membrana pós-sináptica e vão ter a capacidade de receber, de ligar os neurotransmissores que chegarem lá. Então, essas são as principais características quando se fala de sinapses do tipo química. E ela tem uma grande vantagem. Aqui, o sentido da informação sempre vai ser passada de maneira unidirecional, já que a membrana pré sempre é ela a única que libera o neurotransmissor. E a membrana pós sempre é a que recebe o neurotransmissor. Essa informação, ao ser passada de um neurônio para o outro, tem a possibilidade de ser passada nesse sentido. Não tem como passar no sentido contrário. Coloquei essa imagem para você ver o mecanismo de liberação dos neurotransmissores, né? Então, uma vez que o impulso cardíaco percorre todo o axônio do neurônio, ao chegar no botão sináptico, vamos ampliar agora, ao chegar no botão sináptico, ele força a abertura de canais de cálcio sensíveis à voltagem. E aí o íon cálcio começa a entrar em grande quantidade para o interior desse botão sináptico. E um cálcio entrando em grande quantidade para o interior desse botão sináptico força as vesículas de neurotransmissores se fundirem com a membrana do botão e liberarem o neurotransmissor para a fenda sináptica. Agora, esse neurotransmissor ele pode, chegar ao receptor na membrana pós-sináptica e ativar, né, um sinal elétrico nessa membrana pós-sináptica que vai começar todo o percurso novamente. Os tipos de receptores para os neurotransmissores, nós temos 2 tipos principais, né? A gente não vai falar tanto da farmacologia deles, vai ser bem simples isso daqui, porque aí uma outra disciplina vai ajudar você a entender melhor
o funcionamento, o do porquê de cada um desses tipos diferentes de receptores. Mas, basicamente, tem dois subtipos de receptores que podem receber o neurotransmissor lá na membrana pós-sináptica. Aqueles que são chamados de receptores ionotrópicos e aqueles que são chamados de receptores metabotrópicos. Os dois são proteínas de membrana. São proteínas integrais que estão lá na membrana pós-sináptica. Os dois vão possuir uma região chamada de sítio de ligação do neurotransmissor, que é literalmente a parte que vai ligar no neurotransmissor. Agora é que vem as diferenças, né? Uma vez que esse neurotransmissor se ligar, o receptor do tipo ionotrópico, ele já é diretamente um canal iônico que vai abrir a passagem e permitir que alguns íons específicos possam passar pela membrana. Se for um receptor do tipo metabotrópico, ele é uma proteína G. Na verdade, ele não é uma proteína G, ele relaciona-se com uma proteína intracelular chamada de proteína G. Ela é uma enzima que, ativando-se, ativa várias vias intracelulares diferentes para mudar o metabolismo daquela célula. Então, vamos conhecer um pouco desses receptores. Primeiro, o ionotrópico para o neurotransmissor acetilcolina. Esse neurotransmissor, na hora que ele se liga ao seu receptor ionotrópico, né, ele estava fechado, o canal, agora o canal abre. E os íons conseguem passar através desse canal. Por exemplo, o íon cálcio e o íon sódio vão querer passar para dentro da célula na hora que esse canal abre. Se a membrana estava em repouso antes, eles vão querer fazer isso. E o íon potássio vai querer sair da célula nesse momento. Então, abriu esse canal ionotrópico, que é um receptor ionotrópico para acetilcolina, esses íons começam a fluir por dentro desse canal. Temos também aqui um receptor ionotrópico para o GABA, né? Ácido butanoaminobutírico. Esqueci o nome agora. Ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. Na hora que esse GABA se liga ao seu receptor ionotrópico, o canal estava fechado, essa ligação abre a passagem do receptor, e aí os íons começam a fluir. Especificamente, a gente está falando agora do íon cloreto, ele é o único que consegue passar por esse canal específico. Então, agora, né, já é um outro subtipo de canal ionotrópico, é para o neurotransmissor GABA. Temos aqui um terceiro, que é a acetilcolina ligando-se ao seu receptor metabotrópico. Então, veja que ele não é um canal iônico. Cadê a passagem aqui? Não tem passagem nenhuma. Na hora que essa acetilcolina se liga ao receptor metabotrópico, do lado de dentro, esse receptor está relacionado com a enzima, que é a proteína G, e vai ativar essa enzima. E aí, várias possibilidades de mecanismos diferentes vão começar a ser ativados através dos segundos mensageiros químicos que forem produzidos. Somente um exemplo, tá? Um exemplo de várias possibilidades esses segundos mensageiros produzidos dentro da célula podem influenciar alguns canais iônicos que estão na membrana celular. Aí ele poderia abrir ou poderia fechar, dependendo da situação. Os neurotransmissores em si, esses são substâncias químicas em todos os casos. Sempre há algum tipo de substância química que está sendo liberada pela membrana pré e vai atuar especificamente nos receptores que estão na membrana pós. Uma vez atuando lá, esse receptor pode ser do tipo canal iônico, então vai ser um receptor ionotrópico, ou pode ser um receptor que vai aumentar a produção de segundos mensageiros intracelulares, substâncias químicas que vão atuar em vias intracelulares. E aí você está falando do receptor metabotrópico que foi ativado nesse segundo caso. Aqui temos alguns exemplos de neurotransmissores que podem ter esse papel, né? Por exemplo, você tem purinas, né, como a adenosina, você tem a acetilcolina, como exemplo de neurotransmissor, o óxido nítrico, o monóxido de carbono, tem vários aminoácidos diferentes que podem servir como neurotransmissor. Está aqui o nome que eu tinha errado lá naquela hora, passando vergonha online, ao vivo. Ácido gama-aminobutírico é o GABA, né? Nem lembro se eu falei direito, mas o nome correto é esse daqui, pessoal. GABA é ácido gama-aminobutírico. Temos a glicina também, outro exemplo de aminoácido que serve como neurotransmissor.
várias aminas biogênicas, a norepinefrina, a epinefrina, a gente pode chamar de noradrenalina e adrenalina, a dopamina, serotonina. Então, temos vários exemplos aqui presentes. Acetilcolina é o principal neurotransmissor da junção neuromuscular, né? Lá do aparelho locomotor, para se relacionar, né? Ele que faz o músculo esquelético contrair quando liberado. Óxido nítrico, esse é um neurotransmissor muito importante também quando você está falando no processo inflamatório, né? Ele é um neurotransmissor relacionado bastante ao processo inflamatório. Também existe uma inervação nitérgica nos vasos sanguíneos que libera esse tipo de neurotransmissor e causa vasodilatação dos vasos das artérias. O monóxido de carbono, né? Tem alguns neurotransmissores que são, na verdade, o monóxido de carbono, né? E os neurônios podem utilizá-lo. Aminoácidos como glutamato, aspartato, né? Eles são, não lembro exatamente deles, mas, se eu não me engano, eles são neurotransmissores inibitórios. O gama também, o GABA, né? É um neurotransmissor inibitório. Norepinefrina, epinefrina, você está pensando aqui em sistema nervoso autônomo, liberando esse tipo de neurotransmissor. Dopamina, dopamina você está falando do seu sistema de recompensa, usa bastante dopamina também. Serotonina, aqui você está falando do seu relógio biológico, os neurônios estão relacionados à liberação de serotonina, eles são parte do seu relógio biológico. Então, tem vários exemplos de neurotransmissores, na verdade, tem muitos mais, né? Aqui eu só citei alguns mais falados sempre. Eu deixei essa última parte aqui falando da remoção do neurotransmissor, porque uma vez que ele foi liberado para a fenda sináptica, ele vai atuar no seu receptor que está na membrana pós-sináptica, mas ele não pode ficar eternamente ali, tá? Não pode ficar eternamente ali, porque senão esse neurotransmissor vai estar eternamente ativando essa via e esse fenômeno ele tem que ser desligado. Você não pode ficar eternamente, né, com o neurotransmissor agindo na membrana pós, porque ele estimula efeitos eternamente. Então você tem aqui vários mecanismos que podem remover esses neurotransmissores dessa fenda sináptica para impedir eles de chegar ao seu receptor. Por exemplo, captação celular é um dos processos de remoção de neurotransmissores. Eles foram para a fenda sináptica, as células da glia, como os astrócitos, por exemplo, recapturam de volta para dentro deles esse neurotransmissor e devolvem isso para o corpo celular desse neurônio lá em cima. Então, você sempre está reciclando, ele sempre consegue reciclar os neurotransmissores para o neurônio poder utilizar. Degradação enzimática é uma outra maneira de remoção de neurotransmissor. Está aqui a enzima, ela normalmente está na membrana pós-sináptica. Aí o neurotransmissor chegou perto dessa enzima, ela quebra esse neurotransmissor e inativa ele. Então está removendo ele da fenda sináptica também, ele não vai ter mais como dar a sua ação sobre o receptor. E tem a difusão como terceiro processo de remoção desse neurotransmissor. Então, olha esse espaço, né? Você não tem nenhum neurotransmissor. A concentração aqui dele é pequeníssima. Aqui na fenda tem um monte de neurotransmissor. A concentração dele é bem grande. E tem todo esse caminho que ele pode utilizar para sair da fenda sináptica. Então, difusão é o processo em que as partículas se movem do lado de maior concentração para o lado de menor concentração. Isso já vai ajudar a tirar o neurotransmissor aí da fenda sináptica. Então, você tem mais um mecanismo de remoção. Aí, consequência disso, né? Os neurotransmissores são liberados, rapidinho eles agem na membrana pós, porque já tem um monte de mecanismo tirando ele dali, desligando o evento. Isso aí é normal, isso aí é saudável. Tá? Então, tem que ter mesmo esses mecanismos. Vamos falar um pouco do mouse party para a gente conhecer um pouco de uma aplicação sobre isso. Esse neurônio rosa está fazendo sinapse com esse azul, e esse azul está fazendo sinapse com esse terceiro aqui de baixo, hein? Quais são as principais características de cada um desses neurônios? Se você olhar esse primeiro, ele tem as vesículas que contêm um neurotransmissor inibitório. Beleza, então tá aqui, ó. Esse neurônio, ele é um neurônio inibitório, porque é ele que possui o neurotransmissor inibitório que vai ser liberado. Ele também possui um receptor chamado de receptor canabinoide. Esse neurônio do lado, ele possui o quê?
o neurotransmissor dopamina dentro dele. E esse neurônio aqui de baixo, ele possui o receptor para o neurotransmissor dopamina. Então, vamos ver o que está mostrando para a gente. Ó. Esse neurônio inibitório, liberando o seu neurotransmissor inibitório, o neurotransmissor age no outro neurônio azul, inibindo a liberação de dopamina. Por isso que esse neurônio não está liberando dopamina, porque ele está sob a influência do neurotransmissor inibitório liberado por esse primeiro neurônio. Esse receptor canabinoide do primeiro neurônio, olha o que aconteceu com ele. Ó. A anandamida é uma substância que naturalmente está sendo liberada pelo nosso corpo sempre que o nosso corpo precisa receber uma sensação de recompensa, porque você teve alguma atitude que foi benéfica para ele, que foi saudável. Por exemplo, você está comendo, você está se alimentando, depois que você se alimenta, normalmente dá uma sensação de euforia gostosa por conta da alimentação. Tá naquele dia muito quente, você está suando muito, aí você tomou um banho refrescante, quando você sai do banho, você sai com aquela sensação temporária, rápida, mas é uma sensação refrescante, uma sensação de euforia, né? Que mais? Você está no seu convívio social com seus colegas, você teve aquela conversa legal, né? Vocês brincaram, conversaram. Quando você sai daquele ambiente, você percebe que você está com aquela sensação leve, né? De euforia. Nossa, que legal que foi a conversa com meus amigos hoje. Então, isso é chamado de sistema de recompensa. A gente está mostrando para vocês o funcionamento normal do sistema de recompensa primeiro. Nesses momentos que você tem essa sensação de euforia, a anandamida foi mais produzida e liberada, ela agiu no receptor canabinoide desses neurônios inibitórios, inibindo eles. E aí, como consequência, eles estão inibidos. Então, ele não libera o seu neurotransmissor inibitório. Consequência disso, o neurônio que está querendo liberar dopamina, ele deixou de sofrer a influência do neurotransmissor inibitório. E aí ele começou a liberar grande quantidade de dopamina para a fenda sináptica. Essa dopamina chegando na fenda, encontra o seu receptor no próximo neurônio, que é o neurônio do sistema de recompensa. Na verdade, esse aqui é o neurônio das áreas encefálicas que vão gerar a sensação de euforia. E aí a dopamina se ligando lá, ativa a sensação de euforia. É por isso que está começando a ter essa sensação gostosa, que a dopamina está exercendo o seu efeito sobre as áreas do cérebro que criam essa sensação. Agora vem o efeito da droga, vem o efeito da maconha, né, da marihuana. Então agora, lá vai, hein? A maconha, um dos princípios ativos que você encontra naquele composto inteiro é o THC. Ele também tem a mesma capacidade de se ligar no receptor canabinoide desse neurônio inibitório. Tem a mesma capacidade, né? Na verdade, ele tem uma capacidade até maior de se ligar ali do que a anandamida natural teria. E aí, como consequência dessa ligação, STHC também inibe o neurônio inibitório, impedindo ele de liberar o seu neurotransmissor inibitório. Vai, por consequência, ativar, já que não está saindo esse neurotransmissor, esse outro neurônio liberador de dopamina, ele se ativa liberando dopamina. E a dopamina age sobre os seus receptores, ativando a sensação de recompensa no cérebro. Ah, professor, mas o senhor falou a mesma coisa que o senhor falou na explicação da anandamida, não mudou nada? Mudou sim. Porque o tempo que esse THC fica agindo sobre o neurônio inibitório é muito maior do que a anandamida estaria agindo. A anandamida, rapidamente, o seu organismo consegue quebrar e tirar ela da fenda sináptica. O THC não. O seu organismo tem muita dificuldade de tirar ele dali. Então ele passa muito mais tempo agindo, permitindo que a liberação de dopamina seja maior do que ela deveria estar sendo. Então, consequência disso, o THC ele faz com que você tenha a sensação de euforia por um tempo mais prolongado, diferente do que a anandamida faz. Mas se você tinha a sensação de euforia quando você, por exemplo, comia, ela passava muito rápido. Quando a pessoa está usando maconha, ela dura muito mais. E aí, como consequência disso, né, ela começa a viciar na sensação de euforia da droga e começa a não ter tanta sensação de euforia pelos estímulos do cotidiano dela.
preferindo sempre usar muito mais a maconha do que comer, do que tomar banho, do que estar no convívio social. Esse THC ele é metabolizado muito mais lentamente, então ele demora para sair da fenda sináptica. E aí a euforia que ele exerce é muito maior do que a euforia exercida pelas situações do cotidiano. Responde para mim essa última verificação de aprendizado, pessoal. O combate aos diversos tipos de drogas está cada vez mais intensificado no Brasil. No entanto, problemas éticos de saúde pública, legislativos e culturais precisam ser discutidos e acordados nas leis para garantir estratégias que eficazmente combatam o uso abusivo das drogas. Um exemplo de droga que sempre está na mídia é a maconha, a cannabis sativa. Nessa droga, os efeitos são devidos a uma substância muito poderosa chamada de tetrahidrocannabinol, o THC, que leva a uma maior ativação do sistema de recompensa no cérebro do usuário. Como o THC contribui para os efeitos normalmente descritos para a maconha? Acha para mim aí essa resposta, por favor. Letra A, B, C, D ou letra E. Vê qual que você concorda que é a resposta correta, por favor. Aí escreve aqui no nosso chat, hein? Assim que achar a resposta, já escreve ela aqui no nosso chat para a gente poder comentar se é ou não a resposta correta. Letra A seria a resposta correta. Então, obrigado por você ter participado da aula, espero que ela tenha sido bastante útil para você. Se você gostou aí da aula, dá um joinha lá para dar uma ajudada no site. Eu adoro, eu sempre quis falar essa frase aqui. Tem um tempão que eu estou querendo falar essa frase aqui, nunca consigo. Vou falar agora, vou me dar essa liberdade, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida, guarda. Na próxima quarta-feira a gente tenta tirar. Ou então, se você ainda tiver aula comigo ao longo da semana, você me pergunta, ok? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.